Boa noite, pessoal. Hoje o dia foi muito importante para mim. A noite agora vai ser melhor ainda, porque vou estar com os meus amigos. E hoje nós teremos um convidado especial. Eu torci demais por ele quando ele teve a passagem dele na Fórmula 1. Bom, com vocês, hoje, Cristiano da Mata. Boa noite, gente. Tudo Salve, bom? Kiki. Prazer estar aqui com todo mundo. Papo de corrida é sempre legal, então vamos lá. Estou aqui para conversar, papo furado com todo mundo. Boa noite, Cristiano. Boa noite. Ô, André, você tinha que ter dito que nós hoje temos dois convidados especiais. Duas pessoas que nos alegram muito. Um é, claro, Peraí. Cristiano da Mata. O Fábio é colunista do site do canal. Ele não é mais convidado. Como que não Ele é é convidado? funcionário. É uma presença sempre muito especial com a gente. E eu queria, Não, André, ele é funcionário. aproveitar para Agora, falar toda para vez você ele o vai seguinte. bater ponto aqui. E eu queria também, André, Fábio, Cristiano, e todos vocês que sempre com muito carinho têm acompanhado a gente aqui, têm acompanhado na Priority Conteúdos esse trabalho fantástico e esse espaço que o André, Baltazar, que o Felipe tem dedicado a gente. Eu gostaria de dizer que não é uma noite de tristeza, não só por estarmos na companhia dessas pessoas tão especiais, mas a gente tem que ficar alegre porque tem mais uma estrelinha brilhando lá em cima, no céu dos grandes campeões de automobilismo, o nosso grande amigo José Aloysio Bastos, presidente da Federação de Automobilismo do Estado do Rio de Janeiro. Ele ontem se juntou a Ayrton Senna, a Jim Clark, aos grandes nomes. E ao contrário do que poderia ser uma tristeza, para quem o conheceu, e todos nós tivemos esse privilégio, quem esteve na pista, ele sempre foi uma inspiração e uma razão para a alegria de todo mundo. Então, fica o nosso agradecimento ao Bastos, querido Bastos, por tudo que ele fez pelo automobilismo. Estamos contentes da sua passagem, porque a gente sabe, você nos fez mais felizes e o céu vai estar mais brilhante com a sua presença lá. E aqui, Cristiano, eu queria falar uma coisinha para você. O nosso público não é aquele público de automobilismo, aquele público que cresceu com a gente nas pistas. E eu sei que a tua história é rica, é maravilhosa. Você vem de uma família que tem um nome incrível. Conta um pouquinho da sua história para a gente, desde quando você começou até quando você chegou lá nas grandes categorias. E se prepara, porque hoje a gente vai ter muita coisa para perguntar para você. Começa aí, Cristiano. Bom, eu acho que para começar a falar de tudo, Gil, você melhor que eu sabe que eu tenho que falar da história que começou tudo com meu pai, né? Então, logicamente, o meu pai foi piloto profissional aqui no Brasil a vida inteira. E desde que eu nasci, eu escutava só falar de automobilismo e corrida e competição e carro de corrida e acerto de carro e essas coisas todas que envolvem automobilismo. Então, comecei desde que eu nasci em 1973, quer dizer, o meu pai tinha 30 anos nessa época, e era piloto profissional desde então e a minha vida inteira, desde que eu nasci até eu fazer, não me lembro exatamente, mas até eu ter mais ou menos, começar a correr de Fórmula Ford, com 18 anos de idade, 18 anos de idade, meu pai corria profissionalmente até então. Então ele correu até 48 anos de idade e a minha carreira, na verdade, e o meu pai venceu muitos e muitos e muitos títulos brasileiros de campeonato de marcas, divisão um, divisão 3, de todas as categorias que tinham na época de kart. Ele ganhou brasileiro, se não me engano, ele ganhou 14 títulos brasileiros. E logicamente, eu vendo isso tudo dentro de casa, eu pensei assim, pô, esse negócio de corrida deve ser legal, né? Eu já tinha, logicamente, o gosto, falei assim, gostava de ver um negócio de pilotagem, escutar toda aquela história, todas aquelas. Não sei, para mim sempre foi uma coisa interessantíssima, o jeito da parte técnica de pilotagem, da parte técnica mecânica, do acerto de carro, etc. Então,
Pensei assim, pô, sabe que isso deve ser uma coisa legal? E quando eu tinha mais ou menos, acredito que uns 11, 12 anos mais ou menos, comecei a falar com meu pai, pai, e esse negócio de corrida, quem sabe eu não consigo pilotar um kart, hein, pai? Porque isso deve ser legal. Meu pai falou assim comigo, meu filho, eu acho que deve ser legal demais. Se você me vê desde que nasceu fazendo isso, eu acho legal demais. Mas é um esporte muito caro. Então é um negócio que não dá para eu te colocar para correr desse jeito, porque precisaria de ter patrocínio, precisaria de ter diversas outras coisas porque do meu bolso como piloto profissional no Brasil naquela época, que era anos 80, vamos dizer, não é possível fazer. Eu vou te colocar para correr com todo prazer quando eu puder te dar condição de correr de igual para igual com todo mundo. E lógico que aí foi 18, eu com 12 anos, então meu pai com 42, e ainda foi ele 43, ele era exatamente 30 anos mais, ele é exatamente 30 anos mais velho que eu, então ele foi 43, 44, 45. Aí, quando chegou com 46 anos, eu falei assim, pai, mas e aquele negócio do kart, né? Será que não consegue? E ele foi e conseguiu um esquema com um patrocinador, um cara aqui de Belo Horizonte, que tinha sido o primeiro patrocinador dele, inclusive. Ele conseguiu para a mesma pessoa, o Márcio, ele chama, ele ser o mesmo patrocinador, primeiro patrocinador do meu pai, na época, era a Motorauto, que era patrocinador, que era do Márcio, da família do Márcio. E o Márcio, na época, tinha uma locadora de carros que chamava MyCar, e o Márcio começou me patrocinando. Então meu pai conseguiu isso, e eu comecei a... E, logicamente, meu pai, já no automobilismo desde anos e anos, desde os anos, se não me engano, ele começou a correr em 67, alguma coisa por aí, ou 66, nem sei te dizer exatamente. Mas ele, logicamente, conhecia todo mundo do automobilismo brasileiro. Então, ele falou assim, ele já conseguiu conexão com, com o Mário, do kart mini, com o pessoal com os Giafone, que inclusive eu corria com ele também, que era do kart, na época era o ZF que eles faziam. Então, assim, ele já tinha conexão com todo mundo, vamos dizer assim. Então, ele conseguiu um patrocínio com o Mário, com a Mini, com o ZF, com todo o esquema de fornecimento de equipamento, assim. Então, conseguiu tudo, mais o patrocínio que ele tinha do Márcio, da locadora de carro dele. Então, conseguiu me colocar para correr. E eu, de cara, já comecei vencendo corrida. Então, isso eu acho que fez o meu pai empolgar um pouco com a situação toda também. Aí ele começou a querer parar de correr, que eu lembro que teve uma corrida, inclusive uma corrida que foi em Juiz de Fora, que ele tinha uma corrida do Brasileiro de Marcas no mesmo final de semana. Ele não pôde ir naquela corrida minha e eu fui, só eu, o mecânico e um amigo dele, que é amigão dele a vida inteira, cara que acompanhou ele a vida inteira também, falou assim, o apelido do amigo dele, o nome dele é Marcelo, mas o apelido dele é o Indy. O Indy falou assim, meu pai falou com o Indy, vai lá, leva o Cristiano lá para a corrida, porque eu vou ter que estar lá não lembro onde era a corrida que ele tinha, mas vou ter que trabalhar, né? Então você leva o Cristiano lá para a corrida. Então foi eu com o Indy dirigindo o carro, levando o kart atrás, e o mecânico, que na época era o mecânico que chamava Davi, na época ele foi com a gente. E eu lembro que meu pai, chegando em casa da corrida, ele falou assim, pô, não consegui correr direito, porque eu ficava só pensando lá em você, como que estão as coisas, como que está acontecendo, ficava pedindo opinião de como tudo estava indo. Então, eu comecei daí, então, com 16 anos, e foi indo, né? Fui Fórmula Ford, depois de anos no kart, fui para Fórmula Ford, fui para a Fórmula 3, depois aqui no Brasil ainda, depois que eu venci, nesse começo, eu venci o Brasileiro de kart, venci o Brasileiro de Fórmula Ford, venci o Brasileiro de Fórmula 3. Então, o próximo passo seria correr na Inglaterra, vamos dizer assim. Aí meu pai a gente conseguiu um esquema patrocinador que tinha, que era a Caixa Econômica na época, que era uma concorrência aberta. Logicamente, eu entrei na concorrência aberta da Caixa Econômica e eu consegui, porque vinha de 3 anos só de automobilismo, só de vitórias, consegui patrocínio para ir na Inglaterra, e fiz Fórmula 3 na Inglaterra, e daí Fórmula 3000, e daí
E aí foi indo até chegar em pouco tempo depois, que eu comecei a correr em 1990. Em 1999, eu estava estreando na Fórmula Indy já. Na Fórmula Indy não, na Fórmula Mundial, né? Fala assim que... Como? Eu lembro. Fórmula Kart. Não, na Mundial. Foi Não, muito kart. rápido. Fórmula Mundial na época, na verdade. Na kart. Se chamava- Fórmula Kart. Kart. Fórmula Kart. Era Kart. kart. Mundial não. Mundial não. Kart. É. Já veio depois. Fábio não gosta que fala o nome da kart, né, Fábio? Então, Não pode falar Mundial. vamos falar que Fórmula... não gosto de falar Mundial, desculpa. Então, vou falar na Isso. kart. Isso. Então, aí comecei na kart e já no meu 4º ano na kart consegui vencer o campeonato, o que me abriu uma porta na Fórmula 1, que, logicamente, eu tinha interesse de ir para lá também, com a Toyota, que era uma montadora de carros que eu já vinha trabalhando junto desde que eu comecei na kart, na Fórmula Kart, né? Então, fui para a Fórmula 1 e depois tive problemas na Fórmula 1 e voltei para a Fórmula Kart de novo e tive um acidente e parei. Então, resumindo tudo, tive uma carreira curtíssima, né? Uma carreira que foi... Ainda bem que tudo, do jeito que tudo correu, foi uma carreira muito cheia de vitórias, de conquistas, assim, mas foi uma carreira no final de todos. Quando eu tive meu acidente, foi em 2006. Então, considerando que eu comecei a correr em 1990, então foi uma carreira de só 5 temporadas e meia, né? Não chegou a 15 temporadas e meia, não fiz nem 16 temporadas. Então, Mas, pô, então foi foram... excelente, pô, você chegou no topo. Agora, Foi Fabinho legal, e Gil. eu gostei demais e o quanto eu aprendi para a vida toda. Não só para o automobilismo, mas para a vida toda, que você aprende passando por um nível de competição, de exigência, de tudo que você é exposto na época, assim, é legal demais. Então, é uma experiência que a velha propaganda do... Tem muita coisa que não tem preço, né? Para outro resto de coisa você pode comprar com cartão de crédito, vamos dizer assim, para não fazer... É verdade. Mas, Peraí, mas Fabinho, essa Gil, coisa aí que eu passei antes- não tem preço, eu acho. a gente não pode passar batido, porque tem uma pessoa que está com a gente desde o início do canal Soler e toda quarta-feira à noite ela está aqui. A tia do Cristiano. Danusa Palhares. Te mandou mensagem aí, não sei se o Felipe consegue resgatar a mensagem, colocar aí. Ela botou assim: amo esta família. Ela colocou aí, em algum momento ela colocou: tô doido para ver Kiki. Aí, ó, amo essa família. Ela colocou essa Danusa, mensagem. beleza. E também tem um amigo... André, seu- também mas tem- bom saber você aí do outro lado, Danusa. E eu vi muito e achava a coisa mais legal que tinha era o seu passatinho rosa. Era legal demais. Quando eu corrida ou treino do meu pai lá no Rio, era legal demais o seu passatinho. E tem um achava o amigo máximo. seu também, Alessandro Ferreira. Alessandro Ferreira, que até já se lembrou aqui, pô, e Fórmula Chevrolet, você não correu? Caramba, muito legal Chevrolet eu não esse corri. carinho. É muito legal esse Olha, carinho. inclusive eu Fabinho, posso falar uma você. coisa, tá? Ah, Pera aí, Fabinho, deixa também aqui a minha homenagem. O Alessandro Ferreira é uma pessoa especialíssima, iluminada, adora velocidade, é fã não somente da Indy, como da NASCAR também. É uma pessoa maravilhosa que a gente vai querer se encontrar assim que acabar essa Covid naquela pizza, hein? Me convida, Alessandro. É meu vizinho, mora aqui na cidade do lado. Fabinho, com você agora. Boa noite. Boa tarde, velho, é um problema. Boa noite, pessoal. Kiki, vou te fazer uma pergunta que eu nunca te fiz. E assim, então posso ficar tranquilo que eu sei que você não vai ter uma resposta pronta. Cara, fala pra mim aí aquele Reiner Toyota da... Pra mim vai ser sempre a Sierra Wells, não entendo, não engulo esse negócio de PPI. Você andando lá a 240 milhas nos grandões em Michigan, em Fontana. Fala para a galera que está ouvindo o que é você bater 400 km por hora, o motor batendo pino ali que nem doido, e você só sentindo você quase que de passageiro naquela brincadeira toda aí. Fala para gente. logicamente, é uma sensação
diferentes, né? Porque por mais que você já tenha, que eu já tivesse guiado muitos tipos de carro de corrida anteriormente, mas quando eu comecei na kart, carro de. Eles não podiam falar a potência, mas eu, logicamente, com o contato com todos os engenheiros e pessoal que mexe no motor, etc., eu sabia que era perto de 1.000 cavalos, quase 1.000. E o motor de 998, mas fala diferente. Mas no motor de Super Speedway, que tinha aquela faixa de funcionamento só de. O motor girava 16,9. 16 mil e. Não, desculpa. 16.400 giros. Ele girava naquela 400. época. Então 16,4 girava. Só que o motor de Super Speedway, que anda o tempo todo só entre 15.000 e 16.400, e logicamente eles não precisam de ter potência em 10.000 giros, em 8.000 giros, em 12.000 giros, não precisa. Então eles com comando de válvula e ponto e etc, e tudo que dá para se fazer no motor, naquela faixa de 15.000 a 16.4, o motor tinha mais de 1.000 cavalos. Então era legal. E obviamente a velocidade, por mais que eu tivesse acostumado e etc, quando você chega no 300 e lá vai, né, no 380, 390, e é uma velocidade que... E no final das contas, você acaba que acostuma com o negócio, que o corpo humano é muito legal nessa parte, então você acaba que se acostuma mais ou menos com tudo. Então, mas a primeira vez que você vai a 300 e lá vai, cara, e logicamente olhando a pista e olhando toda aquela imagem na sua frente, aquele negócio bem aberto, que obviamente é uma pista grande, a curva com bank, né, com relevé e... Peraí. Caiu o áudio. Quem sabe faz ao É o vivo. relevé, foi o relevé. Caiu o áudio, Deixa eu resgatar. Foi o relevé. O relevé. Peraí, deixa eu Foi o centralizar. platinado, Senão foi o o Gil briga platinado aí comigo. que caiu. Mas então o que você tem na sua frente é uma coisa grande, né? Uma pista feita para andar naquela velocidade praticamente. Mas quando você se liga na velocidade, cara, para começar, a relação de marcha do carro, uma coisa que eu gosto mais de falar, assim, a primeira marcha, sabe quanto que é? A primeira, tá? O cara, primeiro que é a marcha que arranca e sai do box. A primeira marcha dá 160 por hora. Eu lembro que o cara chegou, a primeira, que é a primeira mais longa que tinha naquela caixa de câmbio, a primeira dava 160. Então, eu falei, pô, de primeira dá 160? Eu falei, é isso aí. Que era 99 ponto não sei quantas milhas. Quer dizer, praticamente 160. E a sexta, que o Reiner eram só 6 marchas, mas o Lola eram 7. Então, e a sexta ou a sétima, aí era geralmente regulado para 250 milhas, que é exatamente 408 km por hora. E eu falei assim, mamãe, 408 não vai chegar nunca. Aí, logicamente, os engenheiros falavam assim comigo, mas, cara, não, você andando aqui sozinho, realmente não vai chegar a essa velocidade, mas quando você pegar o vácuo, etc., na corrida, vácuo do vácuo, tanque vazio, etc., aí pode ser que chegue a 408, sim, senhor. Mas, resumindo tudo, aquela sensação da velocidade, lógico, você está num espaço, numa pista muito aberta, uma pista grande, tudo mais ou menos, logicamente, acostumado com o carro e tudo, mas a velocidade, você vai, passa logicamente a primeira volta, a segunda volta, a terceira volta, e fala assim, isso está depressa, né? Isso está depressa, mas você vai se acostumando com a visão, com aquele negócio todo tudo passando rápido e tal. Mas eu lembro que uma hora que a ficha caiu, foi uma hora que eu, lógico, andando lá e pé embaixo, obviamente, na reta e tal, e o giro lá em cima, assim, e eu lembro que eu olhei para a roda, para a dianteira direita, assim, eu lembro que eu vi a roda, eu falei assim, caramba, bicho, esse negócio, isso tá rápido de verdade mesmo. Porque você, obviamente, vai acostumando, mas quando você olha para a roda, quando você olha para tudo perto, você olha a roda, assim, aquela roda, você olha aí o muro passando, assim, porra, isso tá rápido pra caramba, bicho, é verdade, esse negócio, 300 e lá vai por hora é rápido mesmo, então, Cristiano, mas essa sensação é deixa eu te fazer uma diferenciada. pergunta aqui. Pois não. Uma certa vez, num passado longínquo, nós tivemos a oportunidade de andar numa autoestrada famosa, de pista fechada,
fechada nos dois lados, e eu estava numa M3 V8, não, eu e o Plínio, estávamos numa M3 E46 com 420 cavalos, um carro de rua numa estrada, e pum, bateu os 300 quilômetros por hora numa autobahn. Quando nós tiramos o pé, porque estava muito rápido, quando nós tiramos o pé, quando chegou a 180, eu olhei, pô, tá devagar, mas eu não sabia que estava a 180. Quando bateu, eu olhei, caramba, eu tô devagar, mas eu tô a 180. Como é que é essa desaceleração quando você tira o pé no Fórmula Indy? Cara, é engraçado porque é tudo aquele negócio. A primeira vez é que é o complicado. Você saindo para o primeiro dia de treino, etc. Então, quando você vai frear para entrar no box, você, como logicamente, você tem aquele negócio todo. Você sabe que está ali naquela velocidade, você saiu e deu, sei lá, 5, 10 voltas, etc. Então, você está acostumado ali com aquela velocidade. Aí você vai entrar para o box. Então, você pensa assim, bom, eu tô 300 e lá vai, né? Então, vou entrar para o box e, logicamente, o limite de velocidade dentro do box, 55 milhas por hora. Então, você começa a ver, como eu estou treinando aqui, eu não preciso de tentar frear dentro, chegar o mais dentro da freada possível na minha primeira freada de 300 e lá vai para 55 milhas. Então, na primeira vez, você vem bonitinho, né? Então, você vem, obviamente, devagar, reduzindo devagar, mas quando você reduz, já pôs a primeira marcha que vai até 100 milhas por hora, quando você coloca a primeira marcha de 100 milhas por hora, você já acha que você já está parado. Quando você põe a marcha que vai a 100 milhas por hora, 55 milhas por hora, o giro do motor que você estava ali acostumado a 16 mil, 16 e lá vai, o giro deve estar 9 mil, 8 mil, nem sei quanto que era, mas você fala assim, bicho, não vai morrer esse negócio aqui. Eu vou dessa velocidade aqui, dá para eu pular do carro andando, não vou nem parar no box. Daqui dá para eu pular do carro dessa velocidade. Então é costume total, mas logicamente a primeira vez que você faz essa redução de velocidade é estranho, mas é como toda primeira vez, essas primeiras vezes que você tem certas sensações no carro de corrida, é uma coisa é legal demais. Inverte agora. Em vez de falar você de 300 para 55 mil, 300 toneladas, quase 250, 200 e poucas milhas para 55, conta de uma historinha da primeira vez que você levou o Indy para a pista. Conta como foi aquela saidinha de boxe lá, direitinho, tal. Conta essa história pra gente. Não esquece da luzinha, hein? Aquela história da primeira vez que você tem aquela sensação. Então, beleza. Deixa eu contar uma parte mais, deixar o negócio mais interessante, porque eu vinha de 3 temporadas guiando Fórmula 3000 e 2 temporadas guiando Indy Light, que são carros de 450 cavalos e aproximadamente 550 quilos, alguma coisa por aí. Então, quase 1 para 1, né? Um pouquinho menos que 1 para 1. Então, eu pensando assim comigo, bicho, eu tô guiando isso aqui há 3 anos, eu ganhei o campeonato da Indy Light com 2 ou 3 corridas de antecipação, quer dizer, eu dominei o campeonato da Indy Light, então, se tem um cara que está preparado para guiar esse carro aqui, eu estou preparado. Isso eu pensando comigo, mas, na verdade, tudo isso para tentar me convencer que eu ia ser capaz para guiar o carro. Porque, na verdade, a gente está ali assistindo no dia a dia, corrida, logicamente, eu corria de Indy Light, e eu estava sempre assistindo as corridas de Indy, que eram de kart, né? Desculpa, Fábio. Sempre assistindo as corridas a kart, que eram no mesmo final de semana. Então, eu vi aquilo tudo e os caras via a velocidade final do Indy, por exemplo, do kart, desculpa de novo, do kart, por exemplo, em Long Beach, chegava a 290 no final da reta. O meu Indy Light chegava a 235, 240. Então eu pensava assim, pô, mas 50 km por hora a mais aqui para acelerar nesse lugar aqui, e eu freava mais ou menos, vamos supor, na placa do 100, e os caras
freava na placa do 100 também, vamos dizer, mesmo estando 50 km por hora mais depressa, freava na placa do 100 também, fazia a curva, etc. Então, eu pensava, eu vendo aquilo tudo, e logicamente você viu que os caras fazem a volta 6 a 8 segundos mais rápido do que eu faço no meu Indy Light. Então, e logicamente, você guiando o carro há muito tempo, você começa a já dar fazer uma projeção na sua cabeça, mais ou menos assim, pô, mas 6 segundos, 8 segundos mais rápido que isso aqui, cara, isso é muita coisa, né? Então, é bom estar preparado para isso. Então, logicamente, eu, para o meu primeiro dia de teste, eu estava lá, pô, agora aquilo que eu fiquei vendo, assistindo aquele negócio, aquele carro bravo que eu vi os caras guiando meus últimos anos aí todo, agora eu vou sentar ali para acelerar aquilo. Então, vamos ver como que é, né? Mas eu pensando isso, tentando me colocar a confiança que eu vou conseguir, não vai ter problema nenhum, mas espera aí, eu estou preparado, cara. Eu ganhei o campeonato de Indy Light, estou guiando esse tipo de carro já com mais de 400 HP, já tem mais de 3 anos, então deixa comigo que eu vou lá. Então, beleza, né? Fiz o banco, aquele negócio todo, encontrei a equipe, fiz o banco, me assentei todo certinho, posição de guiar, bala, tudo certinho, volante, marcha, tudo bala, tudo 100% no jeito. Aí, beleza. Sentei no carro, né? Primeira vez, ligar o motor comigo dentro do carro. Aí o cara foi lá, partida, né? Pus a partida lá e liguei. O cara pôs, logicamente, a ignição de bateria lá e ligou o motor. E, logicamente, ó, uma coisa que é importante dizer que eu estava faltando com essa parte da história. O meu Indy Light girava 6.300 giros. Era um motor V6, um Buick V6, que girava 6.300 giros. No 6.300 troca de marcha. 6.300 troca de marcha. Então eu ia estar ali experimentando pela primeira vez o motor, que era um Toyota V8 Turbo na época, que girava. Na época não era nem 16.400 que eu falei para vocês, mas devia ser 16, vamos dizer. Girava 16, 15.8, alguma coisa por aí. E eu estava vendo o meu Buick que girava 6.300. Então, o cara ligou o motor, eu dentro do carro no box, né? Pensei assim, eu com o pé no acelerador ali, eu pensei, deixa eu ver, né? Ligou o motor, a marcha lenta já era uns 3.000 mais ou menos. Nem lembro exatamente o número, mas era por aí, era 3.000 mais ou menos. Então já, aquele barulhão, falei, pô, que negócio legal, né? O carro já, aquela trepidação. Falei, deixa eu dar uma acelerada aqui para ver como que é, né? Eu encostei no acelerador aqui, só de encostar o giro. Porra, esse negócio. Que o meu, lógico que o meu Buick V6 que eu estava acostumado era assim. Pô, diferente, né? O giro sobe um pouco mais rápido nesse aqui, cai mais rápido também, mas deixa comigo, vamos lá. Vamos lá. E logicamente, o engenheiro falou comigo assim, ó, aqui dentro do pit lane, né? Dentro do box ainda, você aperta esse botãozinho aqui, 55 milhas por hora. Então, você aperta aqui, assim, beleza. Que no meu Indy Light nem tinha esse botãozinho, porque corrida de Indy Light não tinha pit stop, então nem tinha botãozinho. Era só quando entrava no box, no pezinho ali mesmo, você mantinha 55 milhas por hora e tá fácil. E lógico que você ia bem mais devagar do que 55 milhas, porque não precisava ter no limite, porque eu não estava contando tempo para nada mesmo. Então, põe lá no cinquentinho e a cinquentinha, perdia poucos décimos ali, não fazia diferença nenhuma. Então, beleza. Arranquei, né? Arranquei, pit lane, 55 milhas por hora. Aí, pensei, agora, né? Beleza, vou desligar o limitador de velocidade do box aqui e agora vou dar uma acelerada nesse carro aqui. Porque lá em Homestead, o lugar onde eu fiz o meu primeiro teste, sai do box... Você sai do box e já vai para a curva 2. Não passa pela curva 1. Na saída do box vai para a curva 2, com a curva de segunda marcha bem fechada. Sai da curva 2, uma reta minúscula, e chega na curva 3, que é a curva de segunda marcha também. Depois da curva 3, uma reta longa. Então, agora que é difícil de explicar, porque é tudo uma coisa que passa na sua cabeça muito rápido quando você está ali naquele carro pela primeira vez, né? Um negócio que você tenta... Eu estava ali correndo desde que eu tinha 16 anos para ver se eu conseguia chegar em alguma coisa daquele nível, alguma parte da minha vida.
eu estava fazendo aquilo pela primeira vez. Então, saí do box, desliguei o pitch limit, o limitador de velocidade, aí da saída do box até a curva 2, vamos ver se esse negócio anda mesmo, né? Porque eu tô preparado, bicho. Vamos ver se esse negócio anda mesmo. Pau! Acelerei tudo. E o negócio... Eu pensei assim, chegou na curva 2, né? Aí eu já tirei o pé, entrei na curva 2, virei e pensei assim, que bosta, bicho. Que bosta, esse negócio não anda nada. Pra que me... Não, eu juro, não é piada, eu juro. Eu me preparei esses anos todos para... Pô, agora o guia, chego aqui, saio da saída do box, acelero tudo e o negócio... Que cocô, cara. Não, eu tava esperando um negócio... Foi mais ou menos igual o meu Indy Light. Eu falei assim, não, isso aqui deixa comigo. Fiz a curva 2, aí entre a curva 2 e a curva 3, a outra retinha, eu... Peraí que eu fui acelerar aqui e derrubei o telefone. A emoção de Aí acelerei relembrar. tudo de novo, entre a curva 2 e a curva 3, e... Eu falei assim, cara, não é possível que é só isso. Não é possível que é só isso. Aí, eu falei, entrei na curva 3 assim, comecei a fazer a curva 3. Aí, na minha cabeça, eu pensei assim, não, bicho, peraí. Deixa eu... E isso você guiando ali, mas 200 milhões de coisas passando pela sua cabeça. Eu pensei assim, cara, peraí. Sabe o que está acontecendo? Eu estou andando com o carro aqui a 6 mil giros, 7 mil giros, 8 mil giros de segunda, que eu estava de segunda, acelerei tudo de segunda. Eu falei assim, só que, cara, esse motor gira 16 mil, bicho. Esse motor não é o meu Buick que girava 6,3. 8 mil. Aí eu falei assim, pô, agora então só pode ser isso, cara, que eu tava fazendo isso aqui, então eu acelerei tudo, mas o carro tava 6 mil giros, 7 mil giros, o turbo não deve nem ter começado a querer entrar ainda. Então, vamos lá, na curva 3, eu fazendo a curva 3, eu falei assim, cara, só pode ser isso. Óbvio, eu lembro que o engenheiro falando comigo assim, ó, aqui no volante você vai ver aqui, ó, a luzinha verde vai acender, uma luzinha verde, duas luzinhas verdes, aí vai amarela, 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 laranja, pamamã. Quando chegar no luzinha vermelha, piscar vermelho, aí você troca. Aí eu pensei assim, claro que deve ser isso. Agora eu vou fazendo a curva 3, e isso eu pensando fazendo a curva 3 ali. Eu falei assim, agora eu só vou trocar de marcha quando a luzinha vermelha piscar, cara. Porque agora que eu vou entrar na reta aqui, essa reta é maior, então agora deixa comigo. Aí saí da curva 3, né, pus os volantes retinho para acelerar, porque, por exemplo, 1000 cavalos, né, então melhor para acelerar reto, porque se eu acelerar com o volante virado aqui, vou ficar dando zerinho, provavelmente. Mas aí acelerei, aí de repente, e o negócio me embalava, de repente, eu começou a acelerar um tanto, que eu acho que o turbo entrou, e a marcha com aquela luzinha subindo na velocidade, e passava mais, passava mais. É uma sensação mais louca que eu já tive na minha vida inteira, essa sensação, que é um negócio, um tipo de aceleração que você pensa que não existe. Até então, fala assim, caramba, isso... Logicamente, você olhando os carros andando na pista e tudo, você vê, tenta proporcionar aquilo, tenta ver o tanto que aquilo deve acelerar, mas é uma aceleração que é muito além do que eu consegui imaginar na época. Então, aquela sensação e aquela trocação de marcha, caramba! É uma sensação que é indescritível, mas é legal demais, mas eu comecei a pensar, quando eu freiei para fazer a curva lá no final da reta, eu falei assim, bicho, ainda bem que eu corri todo esse tempo aí com esses carros de 400 cavalos, porque senão isso aqui é casca grossa mesmo, viu? Isso aqui Deixa eu te fazer não é para menino não, cara. Isso aqui não dá para enganar, não. Isso aqui é meio complicado, esse negócio. Mas foi legal demais, né, cara? Deixa eu te fazer um sensação corte. Isso... é aquele velho papo. Isso é um carro... A propaganda do cartão de crédito. Essa coisa não tem preço. Para outras coisas você tem cartão de crédito, mas isso aí não tem preço. Isso que eu senti é uma coisa que é única. Eu não vou esquecer isso nunca na minha vida. É legal demais. Cristiano, deixa eu te fazer um corte. Isso é um carro de Fórmula Indy
que a gente sabe que ele é um pouquinho mais pesado e tem uma defasagem tecnológica com Fórmula 1. Conta pra gente como é que foi a primeira vez que você sentou no seu Toyota da Fórmula 1. Como é que foi isso? O Toyota da Fórmula 1 foi legal, mas não foi. O legal foi que é o seguinte: na época que eu sentei no Fórmula 1, o Fórmula 1 tinha 900 HP, né? Porque era V10 ainda. Era V10, 3.5, se eu não me engano. Então ele tinha 900 HP. Só que era um carro de 500 e poucos quilos, né? Na verdade, era 570 carro e piloto, vamos dizer assim. Então, é um carro de 570, peso total 570 quilos. Um carro de 900 HP. E o meu Indy, na verdade, era um carro de quase 1000 HP, porém de 650 quilos, 670, não lembro exatamente o peso do Indy, mas vamos pôr aí, aproximadamente 100 quilos a mais, aproximadamente 100 cavalos a mais. Mas eu estava acostumado já com perto dos 1000 cavalos, então quando eu sentei no Fórmula 1, pela primeira vez, eu lembro que eu saí do box assim e acelerei o V10 3.500, 900 cavalos com 570 quilos. Eu acelerei, mas assim, lógico que acelerava. Primeiro, segundo e terceiro, principalmente, ele acelerava mais rápido do que o carro da kart, Fórmula Mundial. Mas o Fórmula 1, como tinha muita pressão aerodinâmica, muita asa, quando eu chegava de quarta, quinta, sexta marcha, ele não acelerava nada comparado com o kart, com a Fórmula Mundial, né, kart. Então, não acelerava nada, porque a pressão aerodinâmica faz uma diferença tão grande, o arrasto aerodinâmico. Então, quando você chega a uma velocidade tal, o arrasto aerodinâmico é tanto que a velocidade... Eu lembro que eu achava assim, a primeira vez que eu guiei, eu falei assim, pô, primeiro, segundo, terceiro, isso anda legal até. Mas quarta, quinta e sexta, parece que jogaram uma âncora no carro. Não anda nada esse negócio. Logicamente, em termos de aceleração e velocidade, mas a Fórmula 1 tem uma coisa que é indescritível, é a pressão aerodinâmica. Obviamente, essa pressão aerodinâmica que te dá todo esse arrasto, que faz com que o carro não acelere tanto, a partir da quarta marcha, por exemplo, mas a aderência que isso te dá em curva de alta, curva de quarta, curva de quinta, curva de sexta, é uma coisa que é indescritível também. O limite do carro é muito longe, cara, mas muito longe, muito longe. Que, logicamente, na primeira, segunda, terceira, curva de baixa, o Fórmula 1 naquela época era pneu frisado, aquele pneu... Eu gosto de falar com meus amigos que era pneu de bug, né? Mas o pessoal da imprensa falava comigo que não podia falar que era pneu de bug, não. Mas aquele pneu era um cocô, gente. Imagina um carro de corrida com pneu frisado. O pneu trabalhava, então o carro te dava mais sensação do que ia acontecer, muito lento, que o pneu slick, o que é legal do pneu slick? O pneu slick, você chega no limite extremo dele, de repente ele escorrega de uma vez e não te dá aviso nenhum. Então o negócio você tem que ter uma sensibilidade para aderência, onde é o limite da aderência. Ele é um negócio muito apurado, muito catação de pelo, vamos dizer assim, não sei como descrever a situação muito bem. Já o pneu frisado, ele acontece devagar. Então, às vezes, o carro, mesmo em curva de quinta, curva de sexta, você conseguia... Ele avisava assim, a traseirinha está aqui, a frente está assim, você conseguia pilotar ele um pouco mais. O limite dele era muito mais fácil de encontrar, entendeu? Então, era uma coisa que limitava por baixo um pouco, eu acho, a pilotagem de cada um. Mas, em curva de alta, por mais que tivesse o pneu frisado, a quantidade de pressão aerodinâmica que tinha era uma coisa que era outro nível de legal. O negócio que a proporção, a velocidade que você conseguia levar para dentro das curvas, fazer curvas assim, curva de quarta, quinta e sexta, era a coisa mais legal que tinha de Fórmula 1. Era legal demais. Cristiano, e uma outra coisa que isso dava, deixa eu aproveitar. Sensação... Fala, Gildo. Deixa eu aproveitar. Eu tenho um delayzinho, não precisa nem dizer, né? Deixa eu aproveitar que você está falando de coisas legais, coisas bacanas. André, Fábio, Plínio, que está aí também assistindo a gente, Serginho Andrade, Alessandro e todo mundo. Olha só, a Priority, agora, vocês podem notar que a gente não está só aqui, não.
a gente está acompanhado também de um QR Code, quadradinho verdinho aqui, que a gente, no cantinho da página, é uma coisa muito bacana. Para que a Priority continue dando esse suporte ao automobilismo, continue com esse sinal fantástico, continue proporcionando que todos nós estejamos aqui, recebendo essas pessoas incríveis, como o Cristiano da Mata e todos os outros convidados que passaram aqui pela gente. Eles estão precisando de uma forcinha, nós estamos precisando de uma forcinha. Então, se você quiser colaborar com a Priority Conteúdos, clica aqui, bota aqui o teu leitor de QR Code. No QR Code aqui, aliás, aqui, desse meu ladinho aqui, é aí. E você vai poder participar, você vai poder colaborar com a Priority Conteúdos, você vai, dessa forma, agradecer tudo que eles têm feito pela gente, por toda a grade, toda a programação fantástica da Priority, dando aquela participação fundamental para que a gente continue sempre fazendo o melhor para todos vocês. E, André, olha só, o Alessandro fez um comentário aqui que eu achei interessante, aliás, uma pergunta para o Cristiano. Cristiano, você conviveu... Antes de você falar, aguenta aí. Nelsinho, boa noite, obrigado por estar nos assistindo aqui. Cristiano, Nelsinho Silva Júnior está mandando um abraço para você e falou que você tem que voltar a acelerar. Eu falei que sábado você está em Potenza com a gente. Um abraço, Nelsinho, para você também. A pergunta é a seguinte: você conviveu nos dois mundos, da Fórmula 1 e da Fórmula Indy. Qual a diferença entre eles? Qual aquele que você mais gostou? Política ou a resposta real? Porque eu sou vou falar, quer dizer, antes de responder, antes de ouvir a resposta de vocês, eu vou falar o que eu penso, tá? O que eu pensei de verdade. Logicamente, eu acho que o carro de Fórmula 1, obviamente, pela tecnologia que tem envolvida, pelo tanto que o regulamento é mais aberto, ele é um carro para guiar, vamos dizer assim, no limite extremo dele, levar ele no limite extremo e desenvolver aquilo tudo, ele é mais à frente do que o carro carro da Indy de hoje em dia, assim, não dá nem para comparar, na verdade, mas mesmo com o carro da kart Fórmula Mundial, quando eu corria, já era bastante à frente. Um exemplo que eu tenho aqui para dar, o Fórmula 1 em Montreal, onde eu corri com os dois carros, Fórmula 1 em Montreal, ele virava, eu lembro que quando eu corri lá, o Schumacher foi pole com 1,12. No ano anterior eu tinha sido pole com o Fórmula Mundial com 1,18. Então, 6 segundos. É mais ou menos a mesma diferença de um Fórmula Mundial para um Indy Light, por exemplo. Então, assim, a diferença é muito grande. Assim, mas, por exemplo, eu, com o meu Toyotinha, por exemplo, da época, eu virei 1,15, que era só 3 segundos mais rápido que o meu Fórmula, o kart, entendeu? Então, o negócio da Fórmula 1, eu acho assim, em termos do equipamento, é anos-luz à frente de qualquer outra coisa que possa existir na face da Terra. De carro de corrida, obviamente. Mas a Fórmula 1 é outro nível. Mas o regulamento da Fórmula 1, por ser aberto demais, ele dá a capacidade de vencer a corrida, é muito mais feita dentro da fábrica do carro, dos engenheiros, dos designers, do aerodinamicista, do projetista do motor, etc. O motor, obviamente, até que é um pouco mais nivelado, não é tanta diferença, mas é bastante diferença, chega a ser bastante diferença, mas não tanto quanto a parte de mecânica aerodinâmica do carro, dá uma diferença muito maior. Então, pensando no esporte, pelo lado do piloto, o carro da Fórmula Mundial, da Fórmula Indy de hoje em dia, é bem mais nivelado, o piloto consegue fazer, o piloto e a equipe de pista, vamos dizer assim, o engenheiro, os mecânicos, o pessoal que está na pista ali assessorando o piloto e todo mundo que está ali competindo na pista, a Fórmula Indy é muito mais
o pessoal que está na pista que ganha a corrida. Que o cara vai lá, mexe no acerto do carro, põe mais asa, tira asa, mais mola, mais dura, mais mole, calibragem aqui, amortecedor ali, geometria de suspensão assim, o assado, carro mais traseira mais levantada, mais abaixada, 200 milhões de opções de acerto, mas é tudo coisa que o cara que está na pista consegue fazer ali, o pessoal que está na pista ali, o piloto, os mecânicos e o engenheiro conseguem ter um domínio daquilo tudo que está acontecendo. Na Fórmula 1, quem ganha a corrida, obviamente, eu não posso tirar o mérito de quem está na pista, porque quem está na pista, no final das contas, o atacante, quem faz o gol é o piloto. Então, por mais que ele receba a bola sozinho dentro da pequena área, ele que faz o gol. Mas o cara que quem leva a bola até ele lá dentro da pequena área é o resto do time todo que está, não é o pessoal que está na pista necessariamente, mas muito mais o pessoal que está fazendo aquele estudo da mecânica, física, aerodinâmica, de todo esse que está trabalhando na oficina a muitos e muitos quilômetros ali de onde está sendo a corrida, geralmente. Então, pelo lado dos projetistas e da engenharia por trás do carro, o Fórmula 1 é muito mais interessante, muito mais uma competição para eles. Mas para os mecânicos, para o engenheiro de pista, para o piloto, para o pessoal que está na pista, eu acho a Indy bem mais interessante do que a Fórmula 1. Uhum. Fabinho tem uma pergunta para você aí, ele já levantou o dedo e tudo. Eu tenho uma pergunta e uma provocação. Eu nunca provoco o Cristiano, então estou tranquilo para poder falar isso. O Cristiano, de 99 até 2004, só correu numa montadora, que é a Toyota. Sim e não. Por que eu estou falando isso? Toyota, a TRD, a TRD nos Estados Unidos, tem uma outra mentalidade em relação à sede da equipe em Colônia, onde ficava a fábrica do programa de Fórmula 1. Apesar de todo mundo bater continência lá para o Japão. Tem uma história do Cristiano, que quem me contou foi uma pessoa muito querida, que não tenho mais contato com ela, que era a Berv, que ela trabalhava na parte da Toyota, ali na parte de apoio, e ela me disse, talvez o Cristiano vai lembrar disso, você pode confirmar. O Cristiano foi apresentado junto com o Scott Pruitt, veterano, bambambam, quase herói, enfim. E chegou nosso amigo aí, tocador de moda em bares na Savassi, tá? Chegou com a violinha dele e vamos fazer a coisa andar. Os motores do Cristiano tinham um cabeçote de segunda geração, conhecido como os cabeças vermelhas. Já eram 8 cabeçotes, vamos dizer assim, 6 ou 8, eu não lembro. E os do Scott Pruitt eram azuis. Qual a diferença? Azul era de primeira geração, e o que não era de primeira geração, era uma geração e meia, uma geração .75, caía para o Cristiano. Aí, antes da temporada, a Bev me disse, nessa brincadeira, o Cristiano já estava com um terço, os cabeçotes dele já eram azuis. O motor ainda não era de primeira geração. E quando foi para aquela coisa do aeroporto, lá em Cleveland, ela me falou, olha, o Cristiano, a partir de hoje, ele já é o cabeçote azul. Eu falei assim, mas sério, tá nessa coisa? E o medalhão? O medalhão vai rodar no final do ano. Mesmo que ele queira ficar, ele roda. O Cristiano vai vir como primeiro piloto ano que vem. Então, assim, é aquela máxima que a gente fala que o mineiro come quietinho, né? Então ele foi chegando nas beiradas, não peitou, não bateu, não fez birra, não fez bater o pezinho, não fez beicinho, como uns outros aí que a gente conhece, em outros países da América do Sul, aquele país grande. Enfim, ele chegou de uma forma profissional e falou assim, eu vou conquistar isso, eu vou conquistar o meu espaço e vai ser a melhor coisa que eu posso ter. Como eu não sou um cara de ser mimimi, eu vou conquistar na capacidade. E detalhe, era no Scott Pruitt, como eu falei, foi um quase herói americano. Ele venceu uma 500 milhas, isso assim a gente tem que respeitar. Mas, uma ou duas, não lembro. Mas é um caso sério, sim, que ele chegou e desbancou um piloto americano com muito mais experiência do que ele. E o Cristiano, como falou, veio de uma carreira curta.
10 anos antes, ele estava andando de kart. Logo depois, ele já estava na segunda principal categoria do mundo, dizendo, estou aqui e vou fazer a diferença. Então, assim, a gente gosta muito do Cristiano, Gildo e eu, a gente já entrevistou o Cristiano no ano passado, só umas 7, 8 vezes, assim, 7, 8 semanas seguidas, fazendo lives para o IndyCar. Então, assim, a gente já até criou a intimidade de poder brincar com ele e vice-versa. Mas, assim, é uma coisa de respeito. A gente conhece, não precisa citar nomes para isso, não vem o caso. Mas a gente conhece muitos pilotos que tem que botar a mão na boca, tem que chorar, tem que gritar, tem que falar que é perseguido politicamente, por causa da cor da pele, o caramba quatro. Ele não. Ele, assim, posso até perder, mas eu vou perder pela minha incapacidade e vou vencer pela minha capacidade. E eu tenho mais capacidade do que incapacidade. Entendeu? Era isso que eu queria falar aí, porque isso a gente que está lá dentro, a gente conhece, a gente sabe, a gente conversa, a gente ouve, alguns pilotos até comentam isso, mas para o grande público que está assistindo, o público qualificado que está assistindo a nossa programação hoje, é interessante saber que nem todo piloto nas grandes categorias são políticos. E isso que ele fez na Fórmula Indy, talvez não conseguiria fazer na Fórmula 1, até porque a Toyota na Fórmula 1 era uma equipe, uma estrutura totalmente política e totalmente diferente. A Toyota americana era divertidíssima. E eu falo que eu já sofri bullying daqueles caras lá, mas tudo bem. Mas, assim, em relação à Fórmula 1, pelo tudo que a gente vê, é outro universo. Gente, desculpa, falei demais. Bom, antes do Cristiano falar, deixa eu só dar um recadinho aqui para o pessoal. Pessoal, a gente tem um site novo que está no ar, www.canalsoler.com.br. Você quer saber tudo sobre automobilismo, quer saber tudo sobre automóvel, quer saber tudo sobre o nosso mundo? Vai lá, confere, tem muita matéria legal. Cristiano, é com você agora. Então vamos lá onde a gente estava. Dos cabeçotes. Falando da... Então, deixa eu ajudar a te encontrar. Cristiano, uma coisa que o Fabinho lembrou, a gente estava comentando numa live muito lá atrás, e que é uma dúvida das pessoas também. Nós tivemos na Fórmula Indy, num determinado momento, que a gente tinha uma tropa de brasileiros lá, né? Era um esquadrão de brazucas maravilhosos, e isso eu agradeço muito, porque vocês me deram o privilégio de bandeirar para vocês, aquela coisa toda. Mas o pessoal tem uma pergunta, eu acho que tem uma pulguinha atrás da orelha. Realmente, a convivência de vocês, pilotos brasileiros lá fora, era harmoniosa? Era uma coisa era uma irmandade dos brasileiros? Era uma coisa bacana? Ou aquilo tudo era uma fachada para a mídia ver e por trás dos panos ninguém era amigo de ninguém? Fala pra gente. Do meu lado, eu era amigo de alguns, sim. Lógico que é uma coisa muito profissional, então por mais que todos fôssemos brasileiros e a grande maioria morava em Miami, ou Fort Lauderdale, ou ali na região da Flórida, a gente não é todo mundo que se andava todo... Primeiro, porque o calendário era muito ocupado, que imagina, eram 20 corridas por ano e põe aí mais, no mínimo, 20 treinos. Então, você já pegou das 52 semanas do ano, você já tem 40 mais ou menos eliminadas, né? Então, para começar a história. Então, agora, eu era muito amigo, por exemplo, do Tony Kanaan, fui muito amigo também do Walter Salles, também do pessoal que era da Indy. Aí, logicamente, tinha o Raul, o Raul, o Maurício, eu era muito amigo deles também, o Gil era amigo deles também, mas não era amizade como eu era com o Tony e com o Tony e com o Walter e com o Christian também, desculpa, eu tinha me esquecido do Christian, só ele. O Christian era dos meus melhores amigos. Então, mas assim, o Tony, o Christian e o Walter eram os caras que eu era mais, vamos dizer assim, mais perto, porque eram os caras que a gente era mais ou menos mais da mesma idade também. Então a gente andava junto.
todo dia de Ô, manhã, Cris, quando a gente estava lá, quando estava em casa, não estava treinando, não estava correndo, não tinha nem que combinar. Aparecia de bike, tal hora, assim, mais ou menos, lá na região de Key Biscayne, que era o lugar que a gente andava. Não tinha nem que combinar, era só ir para lá, já encontra lá encontra o Christian, encontra o Tony, o Walter. O Walter não andava de bike, o Walter era mais ligado no tênis e tal, mas o Tony e o Christian, querendo ou não, o Walter era dentro de tudo, menos fora o pedal, o Walter estava dentro de todas as outras coisas também. Mas, então assim, a gente era realmente amigo, sabe? Amigo. Então, foi muito legal. Agora, assim, já o Gil Moreno, o, o Hélio era mais distante, apesar de ser da idade mais como eu, Christian e Tony também, não andava tanto com a gente, não sei por que motivo, mas não gostava de bike, não gostava das mesmas coisas que a gente gostava, mas a gente era amigo também, mas não era, o, não era brother, entendeu? o, Mas a gente encontrava, era amigo também, só conversava assim, e aí, beleza? Que dia que você vai para Elkhart Lake? Ah, vou tal dia, que hotel você vai ficar, aquele papo, mas amigo, entendeu? Mas amigo mesmo era o Christian, Tony e o Claudinho, Walter eram amigos, amigos de verdade mesmo, que encontrava o direto, Cris, almoçava quase todo dia chegou, junto, jantava um na casa do outro, na casa do um, e era amigo, amigo mesmo. E, logicamente, Cris, o Gil, por sua vez, o Maurício, o Raul, eles já eram uma geração na frente da nossa, então já eram casados, já tinham família, já tinham filho, então já um programa era um pouco diferente dos nossos, que não tinha nada disso na época, né? Então, ô, ô, mas a gente era amigão deles também, mas era outra geração, né? Então, mas a Cris, gente se dava chegou bem uma pergunta demais. de casa. Olha só, chegou uma Hum. pergunta de casa. A pergunta é o seguinte: Paul Tracy, que era um ídolo americano que todo mundo conhece, todo mundo sabe. E eu acho que para você também ele deve ter sido um ídolo. Vamos lá. Só que aí eu falei, pô, posso melhorar? Aí o cara falou, pode. Como é que era dividir pista com Paul Tracy? Como é que era dividir pista com Michael Schumacher? Como é que era dividir pista com Rubinho Barrichello? E como é que era dividir pista com Christian Fittipaldi? Na verdade, no começo, quando a gente começa a correr no negócio todo assim, para começar, eu lembro muito bem da minha primeira corrida de todas na kart. Eu classifiquei em quinto ou sexto, não me lembro exatamente. Então, assim, já foi assim, e na época já era assim, das melhores classificações da Toyota, então foi legal demais eu estar largando ali tão para frente. A equipe nunca passava nem por perto de lá, então falei assim, beleza, então foi bom demais, amanhã eu vou correr. E olhando lá o grid aqui, formação do grid assim, eu estava em quinto ou em sexto, não me lembro exatamente, e quem estava largando na fila do meu lado era o Michael Andretti. Falei assim, porra, vou largar do lado do Michael Andretti, bicho. Então o negócio, vou ter que ter responsabilidade aqui, né? Porque o Michael vai ter largado do meu lado. E assim, e um cara que eu respeito, que é o cara que na minha visão, tá? Que eu já vi guiar mais em oval que eu já vi na minha vida inteira é o Michael Andretti. O cara para guiar em oval, o cara é diferente. Eu falo assim, caramba, cara, na minha primeira corrida eu tô largado do lado do cara. Melhor eu ficar ligado nesse negócio aqui, né? Mas e acaba no final das contas, depois que você vê o Michael Andretti, aí você vê o Christian, você vê o Schumacher, você vê o Rubinho, vê todo mundo guiando, você vê que está todo mundo ali, logicamente. A habilidade de cada um é mais do que comprovada, não tenho o que dizer, de cada um, e você fica assim, inicialmente, assim, pô, que legal que eu estou guiando com esses caras, e eu estou vendo ali, você vendo os caras guiar ali de dentro do carro, ali na pista, os caras têm as mesmas coisas que dificuldades que você tem, os negócios que você tem, todo mundo tem. Então é um negócio que é meio que o que rege o automobilismo, na verdade, são as leis da física. Então, tem certas coisas que você consegue fazer dentro das leis da física e otimizar muita coisa e minimizar muita coisa, mas ultrapassar as leis da física você não consegue. Então, você vai vendo aquilo lá e, na verdade, obviamente, você vê um jeito diferente de um cara trabalhar, de fazer uma coisa, Foi difícil para de uma você? curva que tem uma... Então, assim, Foi não é difícil? difícil, mas é mais aprendizado, entendeu? Você vai vendo assim, pô, o Schumacher faz assim, ou
ou o Michael faz assado, ou o Christian faz desse jeito. O Tony, eu já tinha corrido com o Tony, então não vai, mas o Tony eu sei como que ele já sabia como ele fazia. Então, você vai filtrando, pegando um pouquinho ali de cada coisa que você vai vendo na pista, e trecho por trecho, e você vai vendo onde cada cara tem mais facilidade, tem mais dificuldade, um tipo de curva assim, tipo de curva assada. Você vai começando a associar, vendo aquilo ano após ano, etapa após etapa, você vai conseguindo identificar, fala assim, pô, esse tipo de curva aqui, é bom olhar, peraí, deixa eu ver como que o Christian está fazendo aqui. E você vê lá aquele tipo de curva que você sabe que o Christian está sempre bem ali naquele tipo de setor da pista, você vai lá e olha o que ele está fazendo, vê o videozinho dele, vê outra coisa do Rubinho, vê outra coisa do Schumacher, ou como que o Michael faz. Então você vai. É uma coisa. É igual todo tipo de competição, você aprende muito com os caras com quem você está competindo, né? Então você vai filtrando aquilo e pegando muita coisa que você sabe, lugar que você vê que o tipo de setor que você, por acaso, você vem a ver que, pô, esse tipo de setor aqui eu nunca tô bem, cara. O que eu tô fazendo? Que eu tô achando que eu tô Ô, Cris, com a faca no pescoço. eu- então deixa eu te perguntar, falar uma coisa, né? A gente sabe que você tem gasolina na veia desde a mamadeira, né? Para chegar na veia, veio Por pela aí, por mamadeira. aí. Não vou nem É. dizer o cordão umbilical, não, porque a sua mãe é uma pessoa maravilhosa, a gente não vou colocar ela nessa roubada, não. A gente vê você brilhando, as suas lives são maravilhosas, não é, Fabinho? Não tem uma que a gente não queira virar tempo e tempo e tempo e volta e volta e volta com você. A SRX Racing tá para estrear, se não já estreou, o pessoal sabe mais do que eu lá nos Estados Unidos. E se eu não me engano, Paul Tracy, quem é? Eu acho que Paul, eu não sei se o Tony Elinho. Olha, o Alessandro aí sabe muito mais do que eu. Mas eles estão voltando. Eu sei que eles têm um fogo danado para correr em qualquer categoria. SRX Racing eu acho que promete. Você não gostaria de participar também? Pô, mas olha só, Gildo, olha o tanto que eu tô por fora. Eu não tô nem sabendo nada de SRX Racing. Juro que eu não tô, mas eu tenho interesse demais porque, igual eu falei para você, automobilismo é uma coisa que, para mim, nos meus olhos, é uma coisa legal demais. Então, eu tenho interesse demais, mas para eu voltar para fazer alguma coisa de automobilismo, para fazer mais ou menos, eu prefiro não fazer, entendeu? Se eu puder fazer de uma forma como eu já fiz anteriormente, de ter uma equipe e trabalhar para aquilo, para o resultado, e a gente vai treinar, a gente vai fazer, a gente vai toda energia para tentar conseguir vencer e nos melhorar a cada corrida e nos formar para tentar vencer todos e tal, aí, logicamente, eu tenho, mas você tem que lembrar que eu sou um cara de 47 anos de idade, então eu sou considerado velhinho já há muito tempo aí, então não sei, mas eu, dentro do meu ponto de vista, não dá para falar de certeza, mas eu acho, se eu sentar no carro, qualquer carro que seja, e me derem tempo de treinar e fazer, porque obviamente eu estou agora já há muitos anos parado, então, obviamente, qualquer atleta de qualquer esporte, para chegar naquele ponto que você já esteve um dia, eu precisaria de uma quilometragem, alguns dias de pista aí para voltar tudo aquilo que você tem e aprendeu, voltar para o tato de novo, né? Então, mas se eu tivesse uma oportunidade dessa forma, eu não tenho medo nenhum. Eu encaro, sim, encaro fácil. Feliz, inclusive. Cris, olha só, o pessoal de casa está Ah, mandando um monte de pergunta aqui. Eu vou só dar um resuminho rápido do pessoal do que eles estão falando. Luiz Felipe falou que você tá tendo pega duro com o Dudu Luquezzi e com o Lipe Paiva, nosso amigo jornalista que já passou por aqui. O Dudu Luquezzi é meio polêmico, mas vamos lá. O Cristiano acabou de perguntar o seguinte, fez várias perguntas, né? O canadense Paul Tracy, que está de volta na categoria, Tony Stewart na SRX Race, nova categoria do automobilismo norte-americano, que é o que o Gildo acabou de falar com você. Aí ele veio depois em seguida. Como foi para você ingressar pela Newman Haas do carro número 6, antes guiado por Michael Andretti?
Porque Michael Andretti a gente já descobriu que foi seu ídolo. Então conta aí pra gente. Não, mas o Michael não foi meu ídolo. Mas o Michael é um Ah, cara não? que. Não, não foi meu ídolo de jeito nenhum. Mas para guiar em oval, o cara sabe alguma coisa que ninguém sabe. Então assim, o cara realmente tem o meu respeito. Mas meu ídolo não. Mas é lógico que na época eu tinha feito 2 temporadas na kart até então. E na minha terceira temporada, indo para Newman Haas, eu pensando assim, pô, carro 6 todo preto da Avoline, que é uma marca da categoria, já era na época, né? Então, aquele carro, eu vou sentar lá e guiar aquele carro. Mas olha que engraçado. Na época, eu pensava nada, não, beleza, vou guiar para uma equipe boa naquele carro bom e tal, tá tudo em casa, aquilo lá vai ser uma oportunidade para mim. Eu não pensei hora nenhuma assim, nossa, tô, tô apreensivo, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Como que vai ser e tal? Logicamente, um pouquinho pela sua cabeça passa, mas você como piloto, você pensa assim, não, mas espera aí, guiar esse tipo de carro aqui, eu já sei guiar, já fiz assim, já até então já vi o Michael Andretti guiar carro de corrida na minha frente, eu disputando posição com ele, ele me ultrapassando ele, já tinha disputado com ele inúmeras vezes, então eu pensava assim, não, e eu vou ter uma oportunidade, eu juro que eu pensava isso. E olha só, vou trabalhar com os engenheiros que trabalharam com o Michael Andretti, então imagina, os caras vão me dar muita informação do jeito que ele trabalhava para circuito oval, então vai ser uma coisa que eu vou ter uma oportunidade de aprender muita coisa. Então, assim, eu pensava, você pensa sempre, eu pensava sempre dessa forma, assim, nunca pensava com receio, sabe? Sempre achando que eu ia ter como, ia me superar e desenvolver, ia melhorar como piloto e ia ter mais chance de vencer. Então é um negócio, a parte de, de receio, não tinha nada disso, nada de apreensão, Deixa eu nada, te era fazer sempre uma meio que, pergunta do meio que André bola agora. para frente, vamos dizer assim. Uma pergunta do André aqui. Toninho da Mata foi um dos meus ídolos no automobilismo, né? Teve aquele campeonato da Copa Shell em 84 que ele disputou até o final do ano com o Jaiminho, e aí no final o Jaiminho acabou sendo campeão. No ano seguinte seu pai ganhou e no ano anterior também. Você como garoto vendo seu pai correr, ele devia ser um herói para você, né? É, eu me coloco nessa posição porque meu pai jogava tênis e ele era meu herói naquele momento quando eu comecei a jogar tênis. Você teria, se você tivesse a chance de sentar num carro de corrida com seu pai, a gente colocando um banco lateral para estar os dois juntos, você ia querer guiar ou ia deixar ele guiar? Como é que ia ser essa pegada? Ah, essa pergunta é difícil demais, viu? Mas se fosse um carro de turismo, eu ia falar, com certeza, não tem nem que ver, ele guia. Eu não tenho experiência nenhuma praticamente com carro de turismo, então carro de turismo deixa que meu pai guia. Agora, se fosse num Fórmula, eu ia falar assim, pai, esse aqui eu tenho mais quilometragem, deixa comigo aqui, pode sentar aí atrás que eu vou com responsabilidade, vamos dizer assim. Então vamos realizar isso aí? Vamos realizar? Eu Ué, botei eu, dois eu bancos animo. no escortezinho que a gente está brincando aí, vai levar em Potenza. Tá com É, dois bancos, um do passageiro e um do motorista. Que tal a gente começar é. a pensar em. Ô, André, Gildo, vou te dar André, olha incumbência para só. você e Fabi. Combina, vai os dois lá com a gente. Vamos botar pai e filho sentado, vamos filmar isso aí. Topou? Ô, André, olha só. Eu animo, eu animo. Infelizmente, eu eu tô agora com a incumbência, tô mostrando bandeira branca, tô mostrando a bandeira branca, white flag, tô fazendo aquele sinalzinho assim com o dedo, ó. Não tem jeito. Agora, eu não posso deixar de agradecer. Fábio, um companheiro fantástico de muitos anos nesse âmbito, nesse universo da Fórmula Indy. E nós ainda temos, hein, Fabinho, muito trabalho pela frente, muitas pessoas incríveis desse universo da Indy, que a gente vai perguntar assim, como foi andar com o Cristiano, né? Vamos inverter um pouquinho isso. E Cristiano, é aquela história, sempre tem alguém para dar essa notícia, e sou eu.
Você já passou da curva 1, já está na curva 2, estamos entrando na reta oposta. Tem uma história maravilhosa que eu sei que tem a ver com você tocar violão, cavaquinho, que terminou numa guitarra, né? Para encerrar, fala só um pouquinho dessa história e desde já, você já está convidado para voltar. Seu pai também vai ter que passar por aqui. Plínio, todas aquelas perguntas que você não fez hoje, anota aí. Você sabe, sempre faz falta aqui com a gente. Para encerrar, conta só um pouquinho. Você toca ou não toca guitarra? Pô, é muito difícil. O gosto não se discute, né, Gildo? Então, mas eu tenho uma coisa para falar. Olha só, eu comecei a dirigir kart, competição de automobilismo, eu tinha 16 anos. Eu comecei a tocar guitarra com 12, bem antes de eu começar no automobilismo. E o automobilismo eu parei com 34 anos, né? A guitarra eu não parei até hoje. E eu toco ainda 3, 4, 5 vezes por semana, animadão, e eu continuo aprendendo muita coisa. Só que na guitarra falta alguma coisa em mim que eu não consigo desenvolver. Acho que falta atitude, eu não sei o que falta em mim, não. Na parte da música, uma coisa que eu tenho certeza que falta é cabelo. Olha só, já viu roqueiro com pouco cabelo assim? Não tem, né? Então, cabelo falta atitude, eu não sei o que falta, mas para mim, eu gosto demais de tocar, porque toda música que eu gosto, eu consigo escutar e tocar a música e para mim aquilo é divertido demais. Então, é um negócio que eu, igual eu te disse, eu toco desde 12 anos de idade e não penso parar nunca. Eu acho legal demais, mas eu sei que falta alguma coisa aqui na minha musicalidade, mas eu não estou preocupado, não, porque eu nunca quis ganhar dinheiro com música, graças a Deus, né? Porque senão acho que eu ia estar numa situação muito pior do que eu estou hoje. Mas eu vou continuar sempre tocando. E quanto à minha guitarra, aquele negócio que eu te falei, uma resposta para a sua pergunta também, Gildo. Olha só. Se eu toco bem, eu tenho uma coisa para te responder. Eu já ganhei uma guitarra de presente da Gibson. A Gibson Guitars me deu uma guitarra de presente. A Gibson só dá guitarra para cara que toca bem, não é? Então eu ganhei uma guitarra deles, então eu acho que deve tocar direitinho, né? Sem contar que tinha uma banda com o Patrick Carpentier e o Kenny Brack. Entendeu? Mas aquela banda lá era mais invenção, sabe, Fábio? Nunca chegou a tocar nada muito mesmo, não. Mas já tive várias bandas, mas a gente nunca conseguiu decolar. A gente já passou pela pista de decolagem muitas vezes, mas a gente nunca decolou. Poxa, eu gostei muito de saber uma coisa aqui que você estava falando. Recentemente eu tive uma experiência desagradável com um carro de turismo com pneu slick, né? Você vai dar motor e aí quando você começa a procurar aderência, o pneu não esquenta, ele fica meio sem aderência, né? E aí você, porra, o carro não vai. Aí quando você dá motor de verdade, ele vem reto. Na hora que você vai frear, o slick não. É aquilo que você falou, ele vai de uma vez, não te dá aquele feeling que o pneu radial te dá, que você vai revendo a situação. Eu achava que era só comigo isso aí. Mas não, você aqui hoje ensinou a gente. É assim. O negócio do limite do pneu slick, eu acho que ele vem subindo, de repente cai de uma vez. O pneu radial ele é mais uma curva, então é muito mais fácil você conseguir andar no limite, como não cai de uma vez o limite, então é muito mais fácil. Isso pelas experiências que eu já tive, tá? Então, pode ser que tenha muita coisa diferente, que eu não guiei todo tipo de carro, obviamente, mas do que eu guiei, o limite ser mais, uma curva mais aberta, vamos dizer assim, o limite, isso é fato. Agora, Cris. Entramos na curva 3, Deixa a estamos curva vendo a 3. chegada, hein, André? Deixa a curva 3 passar. O Felipe vai ficar me aturando aí porque ele me falou aquela parada lá de semana que vem. Deixa a curva 3. Ô, Cris, me diz uma coisa. O Schumacher, como é que era conviver com ele no autódromo, nas pistas? Como é que era estar com ele e você saber que ia competir com um cara que é duro? Olha, eu, na verdade,
eu nunca competi com o Schumacher, né? Porque o Schumacher, ele estava tão... Igual eu te contei a história de Montreal, era assim praticamente todas as pistas. Ele virava, a Ferrari virava 2 a 3 segundos mais rápido do que o meu carro virava na época. E se eu fizesse 1 milhão de coisas ali, catasse a volta perfeita, etc., tudo perfeito, eu conseguia talvez baixar 2, 3 décimos, vamos dizer um exagero, meio segundo, mas 2 a 3 segundos, esquece, não tinha jeito de eu baixar nada nem perto disso. Então, era uma coisa... Então, mas e na Fórmula 1 tem uma coisa também que era diferente da Fórmula Mundial da kart, que na Fórmula 1, vamos dizer assim, no final de semana de corrida, você tem o seu dia a dia, assim, o horário dia a dia, todas as obrigações que você tem, é muito mais, como é um negócio que tem muito mais dinheiro envolvido, muito mais, você tem horário de treino, é daqui até aqui, aí depois que acabou o treino, você tem X minutos aqui com os engenheiros, depois você tem mais tanto tempo com o pessoal do motor, depois você tem que ir para o negócio de imprensa, depois você tem, e assim para todo mundo, sabe? Então depois você tem um jantar com esse cara dessa revista, depois você tem isso, então é uma coisa, tipo assim, o schedule, né, do cara de Fórmula 1 é muito ocupado demais, então, e o Schumacher, obviamente, imagina, se era assim para mim, imagina para o Schumacher. E logicamente ele é um cara que ele já era o Schumacher, multicampeão, etc. Então ele tinha muito um negócio de... Mas um cara sempre, assim, super simpático de conversar na pista, gente boa e tal, mas a gente só conversava muito superficial, assim, mas ele é um cara sempre numa boa, gente boa, tranquilo, conversado, assim, mas sempre pouco tempo para falar coisa, sabe? Na Fórmula 1, todo mundo, assim, eu não cheguei... Só tive amigo da Fórmula 1 mesmo, só o Rubinho, que é um cara que eu já era amigo anteriormente, porque quando eu corri de Fórmula 3 na Inglaterra, eu cheguei a dividir a casa com o Rubinho durante um ano, então a gente morou junto, era eu, o Rubinho, o Walter e o Ricardo Rossetti, a gente dividia a mesma casa, então então a gente já era amigo antes, então com o Rubinho, obviamente, quando um dia ou outro que acontecia assim, vamos dizer, em 3, 4 corridas que tinha horário livre para os dois para jantar, a gente jantava junto, a gente conversava fiado, porque a gente era amigo muito antes. Então, mas o cara entrar e ficar amigo de alguém dentro da Fórmula 1 é praticamente impossível, não tem tempo, não dá tempo. Antes da gente encerrar, tem mais 3 perguntinhas e aí depois eu deixo o Judo encerrar. Ou o Fabinho, depende de quem quiser encerrar. Eu não quero, por mim a gente fica aqui até as 11 da noite. Quero, não. Vamos lá. André, a primeira... deixa eu te contar um caso. Só te contar um caso que você falou o negócio da sua M3, 300 por hora e tal, mas eu falei para você do meu caso do 390 e lá vai e tal, mas eu não te contei do meu recorde de velocidade, né? Que eu quero saber. A sexta marcha, sétima marcha que tinha para pegar, depois que eu andei logicamente sozinho no Super Speedway, cheguei no 390, 380 o tempo todo. Aí eu lembro que na corrida de Michigan, do ano de 2000, eu lembro que a minha sexta marcha do meu Reiner dava exatamente 250 milhas por hora. E eu lembro que das últimas voltas da última sessão de treino, antes da classificação, e eu lá andando de tanque vazio, pneu novo e tal, não sei o quê, e eu tudo pé embaixo, e eu cheguei no limitador de giro assim da sexta marcha do Reiner. Aí eu lembro que eu parei no box lá e tinha dado limitador, porque obviamente estava no vácuo de um cara que estava pegando o vácuo de outro cara. Então eu passei os dois assim na reta e continuei. Eu parei no box, desci do carro falando saindo de frente aqui, saindo assim, acho que temos que tentar melhorar aqui ou ali. Aí o engenheiro virou para mim e falou assim, ficou rindo assim da minha cara, falou assim, pô, mas deu um limitador ali de sexta, né? Eu falei assim, deu. Por quê? E ele não tinha me falado que era 250 milhas até então, não. Aí ele falou assim, porque sabe quanto que é a sexta? Eu falei, não, quanto que é? 250 milhas por hora. Eu falei assim, mas e daí? 250 milhas, estava andando a 240, 245 o tempo todo, deu 250, beleza.
faz a conta aí para você ver quanto que em quilômetros por hora, 250 milhas por hora. Eu falei assim, quanto que dá isso? Aí ele fez a conta lá, 408 por hora. Eu falei, porra, é 400, então eu dei 408 ali na reta oposta, ele foi. E deu 408 porque deu limitador, né? Porque senão ia mais um pouco. Não sei quanto, mas um pouquinho a mais ia. Mas então, e aí o que fica assim, o meu recorde de velocidade em carro de corrida é esses 250 milhas por hora lá em Michigan. 408 por hora é o meu recorde. Tem É depressa, pergunta mas que na hora você não está nem olhando para isso, não. Mas é depressa. Rápido. Olha só, Salinas, você do mundo do automóvel deve conhecer Salinas, né? Você Do acha lado que de Laguna, sei. você acha que se te dessem um carro rápido, você iria lá e tentar ver esse recorde de velocidade em Salinas? Em Salinas, no deserto, né? Você acha aquilo muita loucura? Cara, eu acho que recorde de velocidade eu acho muita loucura. Eu prefiro fazer curva, na verdade, mas andar depressa, depressa em linha reta qualquer um anda, eu acho. Não sei, né? Mas. Aí tem uma pergunta que é o seguinte: sobre o campeonato de Fórmula Indy, qual é a sensação, qual é a descrição de você poder falar que esteve lá, foi e venceu e estava junto com os melhores do mundo, né? Porque os melhores do mundo eles andam na Fórmula 1 e na Fórmula Indy. Qual é a sensação de falar, eu ganhei em Fórmula Indy, eu ganhei com carro de Fórmula Indy? Como é que é isso aí para você? Isso é uma coisa que, logicamente, na minha cabeça, um cara que foi criado desde que nasceu, assim, escutando falar nisso obviamente, já desde que eu tinha 11, 12 anos de idade, já querendo fazer isso, eu ter conseguido vencer a Fórmula Indy, dentro da minha cabeça, para mim é uma conquista muito grande, entendeu? É um objetivo de vida assim que eu consegui chegar, entendeu? Eu consegui chegar a ser, vamos dizer, não sei se melhor do mundo, é impossível falar em qualquer esporte, mas eu tive ali entre os melhores, entendeu? Alguns anos da minha carreira eu fui ali sempre entre os melhores pilotos do mundo, eu consegui fazer isso durante alguns anos, então é um objetivo ali um objetivo que não é nada moleza, na minha cabeça não é nada moleza, eu consegui fazer durante alguns anos, tá entre esses caras aí, entre os melhores do mundo do automobilismo. Então, isso para mim é uma realização que na minha cabeça é algo grande demais, entendeu? É uma coisa que eu consegui que é assim para sempre aqui no coração e é um negócio que eu carrego comigo e vou carregar para sempre, que é uma coisa que aquilo que eu falei inicialmente, o tanto de coisa que você aprende para conseguir chegar naquele nível, é uma coisa que é indescritível, é uma coisa muito. É um negócio, um limite muito distante para. Não só para o Brasil, corpo humano, para essa tem que trabalhar dentro de tudo, entendeu? Então é muito legal. É para essa nação aí, olha só, o que o Jonas Grip viu você falando sobre isso aí. Olha o que ele colocou aí, Felipe, coloca na tela a mensagem do Jonas Grip. Olha aí embaixo. Coloca aí pra gente, tá vendo? Já apareceu? Felipe. Não, eu não tô vendo mensagem aqui no meu aqui, eu tô vendo só vocês. Felipe, coloca a mensagem do Jonas Então tá vindo bem pra caramba, pô. Ele botou assim, ó. Não perde tempo, André. Vamos falar exatamente, Leia. Cristiano da Mata, maior piloto brasileiro que já vi correr. Andava muito. Esse é o Jonas Grip. Aí, ó. A mensagem apareceu aí para você. Tá vendo? Não, obrigado, Jonas. Obrigado, mas esse melhor piloto brasileiro é difícil, hein? Porque já teve muito cara bom aqui no Brasil, hein? O cara é teu fã, bicho. Muito piloto bom brasileiro aqui. Eu acho que um dos melhores, posso ter sido um dos melhores, talvez, mas melhor, eu acho que não tô muito perto ainda, não. Eu só posso André, falar uma coisa eu acho que essa foi a melhor mensagem. Essa foi a melhor mensagem que você poderia passar para o Cristiano para ele ficar com vontade de voltar. Para a gente encerrar. Eu só vou dizer uma coisa rapidinho, jogo rápido, por favor. Fala. Para quem não sabe, o Kiki, como o Gildo nos ensinou a chamá-lo,
ele é patrono, ele é paraninfo, padrinho nosso lá no grupo. Então, assim, vez em uma e vez em sempre, a gente virtualmente invade a sala de jantar do cara e leva para esse canto aí e fica batendo uns papinhos de 3, 4 horas às vezes aí, entendeu? Então, é sempre uma resenha muito legal, é sempre histórias fantásticas e sempre um cara único. Kiki, parabéns pelo cara que tu és. Tu é sinistro. Não, que isso. Que isso, Fábio. Obrigado. Eu gosto de conversar. Sabe o que eu gosto demais de conversar com vocês, mas às vezes vocês ficam me elogiando demais, então às vezes eu fico até metido depois, entendeu? Minha mulher fica falando assim comigo. Pô, hoje você vai ter live hoje com aquele pessoal, você sai de lá metido demais, você vem cheio de papo pra cima de mim, isso é. Não, a gente não vai nem falar do concurso de jurados né, lá gente? na Austrália, tá? A gente não vai nem falar Isso da fica para a próxima. Isso fica para a próxima live. Isso dá divórcio, isso dá divórcio. Pois é, esse tipo de brincadeira não é bom fazer, você sabe melhor, né? Então, desculpa qualquer coisa, mas eu agradeço de qualquer coisa os elogios e tudo mais. Eu agradeço mesmo, gente, porque é uma coisa que eu me esforcei, busquei isso, é uma coisa que eu busquei e corri tanto atrás. Então, escutar falar que eu fiz bem, que eu consegui fazer legal e desse jeito ou de outro e tal, e vencer e conseguir chegar no nível que eu cheguei. Então, é legal eu ver, para mim, enxergar que outras pessoas veem que eu consegui uma coisa que não é moleza no mundo de hoje, entendeu? Que poucos caras conseguiram chegar num nível. Então, para mim, é legal ver que tem muita gente, não é só dentro da minha cabeça que isso passa, então é muita gente que vê isso, então é legal para ver que tem gente que pensa parecido comigo. Ô, Cris, apesar de você gostar de Nazaré. Tem duas coisas aí que a gente tem que fazer aqui. Primeiro é tentar acabar com uma briga que eu sei que já tem há muitos anos, do seu pai com o Jaiminho. Jaiminho acabou de comentar aqui que você é um cara que é uma simpatia, que ele te ama, que ele te adora. Então a gente tem que, se tiver alguma briga, você chega pro teu pai, puxa a orelha dele, pô, rapaz, o outro velhinho tá lá, não sei o que, gosta de você pra caralho, vamos fazer as pazes. E a outra coisa que eu queria falar contigo aqui é que você, quando teve na Fórmula 1, você merece muito mais respeito do que o Schumacher, por exemplo, porque o Schumacher era fácil, ele tinha o melhor carro, sentava a bunda naquilo ali, tinha o segundo melhor piloto, entre aspas, ali, atrás dele, que não deixava ninguém passar por ele, né? E entregava tudo mastigadinho para ele, e ele só botava lá o acerto e pum, brilhava. Você não, pegou uma equipe ruim, um carro ruim, e vira e mexe, você tava botando esse carro em quinto, em quarto, acho que teve terceiro também, não teve? Você chegou a botar o carro em terceiro. Então você carregava piano nas costas. Você carregava piano nas costas. Não, mas isso também é, por um lado, pela aquela diferença de regulamento que eu falei com você anteriormente. Então, mesmo estando numa equipe que não tinha condição, nunca tinha estado ali antes, mas eu com o meu engenheiro, meus mecânicos e tal, a gente conseguiu fazer com que o carro chegasse naquele nível e evoluindo, chegando cada vez mais perto dos caras que estavam disputando as primeiras posições. Agora, o Schumacher é um cara que é muito difícil de comparar alguém com ele, sabe? Porque o cara, isso eu sei com um amigo do Rubinho que eu sou, o Rubinho sempre me contava casos do Schumacher, e o Rubinho é um cara que guia demais, gente. Pessoal, eu não sei porque o pessoal aqui no Brasil tem mania, porque o pessoal aqui no Brasil é meio mal acostumado, na verdade, né? Imagina, vindo de Emerson, Piquet, Senna, etc., o Rubinho é um cara que guia demais. Imagine, vamos pensar uma coisa aqui agora, o Rubinho, tá? O Rubinho, imagina um cara que, eu posso não entender nada de carro de corrida, mas imagina esse cara que eu vou falar agora. Vamos imaginar o Ross Brown. Ross Brown, alguma coisa de carro de corrida, ele deve entender, concordam comigo? Alguma coisinha, um pouquinho assim, ele deve entender, não deve o Ross Brown? O Ross Brown entendeu. Então, imagina, o Ross Brown fez a Benetton, que o Schumacher foi campeão, 2 anos. Schumacher só foi campeão com a Ferrari quando o Ross Brown foi para lá. O Ross Brown saiu lá da Ferrari, fez a equipe dele, foi campeão com a equipe dele também. Então, imagina, o cara é uma sumidade de entender de carro de corrida. Vocês concordam comigo, certo? Sim.
Então, o Ross Brown, depois de ter trabalhado alguns anos, 5 anos, não sei, 6 anos, não sei exatamente quantos, com o Rubinho na Ferrari e com o Schumacher, ele fez a equipe dele. Quem que o Ross Brown chamou para ser piloto da equipe dele? Bom, o Rubinho Quem? primeiro. Rubinho. Rubinho. Então, imagina só. Você acha que o Ross Brown, um cara que entende o tanto que ele entende de carro de corrida, ele vai chamar o Rubinho para ser piloto dele? O Rubinho não guia bem? O cara que fala que Lógico o que Rubinho guia, não guia, pô. que o Rubinho não fez isso, o cara não dá nem para conversar. O Rubinho é um dos caras que mais guia que eu já vi na minha vida. O Rubinho guia demais, gente. Tudo bem, na situação, etc., ele não foi campeão da Fórmula 1, infelizmente não foi, mas um cara de um nível de habilidade de automobilismo, o cara é um nível diferenciado. Então, assim, Ele entende o e o automóvel. Rubinho, o cara é um piloto que, assim, o Ross Brown acha ele bom demais, então não adianta a gente falar nada. Então, Olha só, então assim, e o Rubinho chegava, então tudo que eu falei isso tudo do Rubinho para chegar na seguinte conclusão. O Rubinho chegava para mim de vez em quando e falava assim, cara, o Schumacher naquela curva ali, bicho, você não tá entendendo como que ele faz não, velho. Você não tá entendendo. Então, se o Rubinho falou isso comigo, o nível que o cara era é um cara de um nível que, assim, eu não consigo nem imaginar. O Rubinho que estava lá perto, obviamente, sabe, tinha dados muito mais exatos pela telemetria, etc., que o cara conseguia fazer. Então, assim, se o Rubinho, esse cara que eu descrevi, que o Ross Brown acha que ele guia isso tudo, falava isso do cara, imagina o quanto que o Schumacher devia pilotar. Então, é uma coisa que, o Senna morreu na minha tentando botar o carro na cabeça, era um cara diferenciado, assim, um cara realmente em outra classe, vamos dizer assim. Agora o pessoal aqui de casa, última pergunta do pessoal de casa, diretoria. Eu não posso deixar de parar de Silverstone, nós sabemos que é o templo do automobilismo da Fórmula 1, onde tudo começou, onde a magia da Inglaterra, que é da onde a Fórmula 1 nasceu, ela vem dali, tudo veio de Silverstone. Me conta É. como é que é liderar uma corrida em Silverstone, como você liderou, como é que é andar na frente em Silverstone e saber que o mundo inteiro está te olhando ali e você está sendo naquele momento o melhor do que está acontecendo. Você era o melhor dentre os melhores. Aquela situação ali é um negócio, aquela coisa do que eu estava falando do corpo humano vai se adaptando a tudo, né? E eu, obviamente, vinha da Fórmula da kart, Fórmula Mundial, já tendo liderado e vencido várias corridas. Então, quando eu cheguei naquela situação ali, é engraçado, porque é a parte da adaptação e você, o foco, concentração, não sei exatamente dizer em palavras, mas eu não estava pensando em nada disso. Eu estava pensando o seguinte, tá, bicho, eu estou liderando aqui e agora eu tenho mais X voltas de combustível aqui e então até essas X voltas aqui comigo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, logicamente, o meu carro em Silverstone, por exemplo, eram as pistas naquele ano de 2003, nas pistas de média e alta velocidade, como é Silverstone, o meu carro não era ruim. Não, ele não era o melhor de todos, como a Ferrari, como a McLaren, etc., da época, mas ele não era ruim. Tanto que, se eu não me engano, eu larguei em sexto. Se eu não me engano, eu larguei em sexto ou sétimo em Silverstone. Então, assim, o carro não era ruim em Silverstone. Então, eu pensando assim, cara, agora eu estou liderando aqui. Quem estava atrás de mim era o Raikkonen. E eu lembro, e o Raikkonen, obviamente, de McLaren, ele estava um pouco melhor que eu de carro, mas não era uma distância, um abismo gigante, entendeu? Então era um cara que estava um pouco melhor que eu, mas eu pensei assim, bom, eu estou liderando, e agora o que eu tenho que fazer aqui para liderar? O Raikkonen, estratégia diferente, estava com um pneu um pouco mais novo, alguma coisa assim, mas eu pensei o seguinte, obviamente, a minha aerodinâmica vai estar atrapalhando o carro dele extremamente, então ele não vai conseguir chegar tão perto de mim. Então eu tenho que fazer o quê? Nessa situação, nesses pontos assim, eu sei que ele não vai conseguir chegar muito perto de mim. Mas nas retas mais longas, o que eu tenho que fazer?
eu tenho que caprichar ao máximo, do máximo, do máximo nas entradas dessas retas mais longas, para ele nem por uma consequência qualquer que seja, conseguir chegar nem perto de mim na parte de freada, que são os pontos de ultrapassagem que tem em Silverstone. Então eu concentrei nisso e tentei aquilo ali e deu certo. Eu consegui ficar na liderança ali até entrar para o box, né? Então foi legal demais aquilo. Mas essa parte que vocês estavam falando de saber que eu estou ali liderando o Grande Prêmio da Inglaterra, Fórmula 1, tá todo mundo me olhando. Isso aqui pode me chamar de retardado mental, de lunático, de qualquer coisa, mas isso não estava nem passando nem perto da minha cabeça na hora. Eu estava pensando só em como continuar liderando ali, continuar na frente. Então essa outra parte aí do que estava acontecendo naquele exato momento estava muito longe da minha cabeça. Graças a Deus, né? Porque eu acho que senão eu ia desconcentrar e errar alguma coisa assim, mas ainda bem que estava. Automaticamente eu não passo nem perto da minha cabeça essa parte de pensamento que estava eu liderando Fórmula 1 em Silverstone, na casa, no coração da Fórmula 1 e tal, etc. Não passou nem perto. Ainda bem, né? Perguntas de casa aqui, porque eu adoro falar pergunta de casa. Eu pedi até para o Fabinho falar, não sei se ele recebeu aí. Fabinho, você recebeu as duas perguntas de casa? Recebi sim. Olha só, que coisa tranquila. Toyota de 2003 parecia ser um carro com um grip mecânico muito bom. Essa é a pergunta do Jonas Grip. E pelos onboards, a aerodinâmica estava indo junto. Procede? O que você acha? Essa é a primeira pergunta. A segunda é Fontana 500, 2001. 2001. Como é que foi aquela coisa lá, velozmente, com 26 carros andando junto? Fale isso aí pra gente. Eu vou começar com... A primeira foi do... A primeira foi do grip mecânico da Toyota. Grip mecânico, é do Toyota 2003. O Toyota 2003 era um carro que na verdade, o contrário do que parecia, do que pareceu na pergunta. Que o Toyota 2003, ele, na verdade, a aderência aerodinâmica dele era boa. Em curva de média alta e curva de alta, ele era bom. A gente era razoável nesse tipo de pista. Só olha, Silverstone, por exemplo, eu classifiquei em sexto. Em Suzuka, eu classifiquei em segundo ou terceiro, né? Mas nas pistas mais de alta, em Barcelona eu classifiquei também, se não me engano foi sétimo, oitavo, alguma coisa por aí também. Cheguei em sexto, que eu acho que foi o meu primeiro ponto, foi lá em Barcelona. Então, pista média alta, o carro andava legal. Mas em pista de baixa, faltava aderência, não sei se era só aderência mecânica, mas, ou então que o pessoal fala, o carro não tinha capacidade de gerar tanta pressão aerodinâmica quando ele está em baixa velocidade, que é a seguinte diferença. Quando o carro está em baixa velocidade, vamos supor que meu braço aqui, deixa eu colocar ele mais reto aqui, meu braço aqui é o asfalto, tá? Então, quando o carro está em alta velocidade, o carro fica, logicamente, a pressão aerodinâmica pressiona o carro contra o chão, e o carro fica muito, 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 muito baixo, praticamente arrastando no chão, praticamente. E nesse tipo, com o assoalho dessa altura, altura mínima, vamos dizer assim, o carro produzia muita, muita aderência. E na parte, quando sem pressão aerodinâmica de curva, vamos ser primeira, segunda, terceira, o carro mais alto, que não tem tanta pressão aerodinâmica comprimindo ele, o carro não produzia tanta pressão aerodinâmica e também não tinha aderência mecânica que os outros deveriam ter. Então, a nossa dificuldade era em gerar pressão aerodinâmica com assoalho, quando o assoalho estava alto, e conseguir aderência mecânica vindo da parte da mecânica da suspensão, que eu lembro que era muito ruim da Toyota, do 2003. Vamos dizer assim, mas é uma coisa que eu venho na cabeça também. Não sei se o Toyota 2003 era assim, ou se é que eu vinha com muita coisa na cabeça vindo da kart, que tinha muito mais movimento de suspensão, a suspensão fazia muito mais do que na Fórmula 1 em 2003, por exemplo. Então, eu acho que era alguma coisa que talvez
posso ter confundido talvez alguma coisa em considerar a suspensão do 2003 tão ruim. Às vezes, Fórmula 1 era mais ou menos, na verdade, o problema era não produzir tanta pressão aerodinâmica quando o assoalho não estava tão perto do chão. Então, é uma coisa que eu não tenho na cabeça exatamente o que era, mas era um desses dois certo. A outra pergunta aqui é de um cidadão meio duvidoso, tal de Douglas Cardoso. Ele está perguntando ele perguntou aqui. Também deixa eu falar do mais legal aqui agora, que ele perguntou do Fontana. Não, eu vou reforçar a pergunta. Essa pergunta, eu vou reforçar. Ele está perguntando aqui como é que foi aquela Fontana 500, aquela corrida que o pessoal anda de freio de mão puxado com o pisca-alerta ligado. Como é que foi aquilo para você? E você já falou você falou um pouco da sua primeira vez na kart e a primeira vez na Fórmula 1. Assim, se você pudesse botar numa linha do tempo as duas fases, como é que você, em uma palavra, diria isso? Da diferença entre um e outro, vamos dizer assim. Não a entendi muito bem essa pergunta. A diferença da sua primeira vez na kart, como você falou lá em Homestead, e sua primeira vez na Fórmula 1, o seu teste foi em Barcelona, não foi? No primeiro teste foi em Paul Ricard, que era a pista teste da Toyota. Então, né? Como é que foi, assim, se você for definir em uma ou poucas palavras, a sua primeira vez no Champ Car e a sua primeira vez no Fórmula 1? Não, eu acho que o degrau de onde eu via antes foi muito maior de quando eu passei do Indy Light para o IndyCar, né, para o Champ Car, que foi 450 cavalos para 1.000, praticamente. Então foi um buraco muito grande que eu tive que dar um passo gigantesco, né, muito maior do que a perna, vamos dizer assim. E da forma do Champ Car para a Fórmula 1, era ali, logicamente, o carro muito mais rápido, muito mais tecnológico que o outro, mas se a gente pensar em uma pista, na mesma pista, em Montreal, que é a única pista que eu consigo dar exemplo, o meu Fórmula 1 era só 3 segundos mais rápido do que o meu Champ Car. Então, era uma diferença grande, obviamente, em desaceleração e freada, porque você está desacelerando com toda aquela pressão aerodinâmica, toda aquela asa, todo aquele arrasto aerodinâmico para desacelerar 570 quilos, desacelera muito mais rápido do que muito menos pressão aerodinâmica para desacelerar 670 quilos aproximadamente. Então, assim, a diferença de freada me chamou a atenção na Fórmula 1, foi só a freada, mas a potência, a velocidade, etc., já estava tudo mais ou menos conhecido, entendeu? Já era muito parecido com o que eu já vinha pilotando já há alguns anos. Então, não foi um passo tão grande. Foi um passo, obviamente, em certas partes da pilotagem grande, mas nada nem parecido como foi da Indy Light para Champ Car. E completando a pergunta do Douglas, gente, rapidinho, como é que foi a sua primeira vitória em Fontana, considerando 250 voltas, que a gente já conversou uma vez, vocês quase não usam freio naquela pista. Então, são 250 voltas, basicamente, de pé cravado no asfalto. Mas são 250 voltas, não é que quase não usa o freio, não. Não usa o freio, não usa. Freio só para entrar no box. Só para entrar no box. Na pista, é só aliviar o pé, anda só aliviando o pé, quando muito, né? Porque dependendo da fase do tanque de combustível e situação do pneu, é pé embaixo também. Mas naquele ano, principalmente de 2001, como eles tinham aquele negócio, aquele arrasto aerodinâmico obrigatório para todos na asa traseira. Hanford Device. Hanford Device, aquilo lá, cara, a corrida ficou... O que acontece? Aquilo lá dava muito vácuo. Então, mesmo que o cara tivesse um carro muito mais lento, ele conseguia andar no ritmo de um cara que tivesse muito mais rápido, porque na reta ele chegava de novo. Então, você não conseguia abrir dos outros caras. Imagina, eram 26, 28 carros andando embolados a 370, 380. Então, para quem estava lá dentro do carro, não era uma coisa legal, entendeu? Não era um negócio que você... É
os engenheiros da equipe falavam assim comigo. A corrida no Super Speedway desse jeito, it's a moving accident. É um acidente se movendo. Então é um negócio que eu já contei esse caso para vocês em outras lives, agora eu vou contar para o pessoal que está aqui. E, logicamente, eu, antes de entrar no carro para a corrida de Super Speedway, isso no meu primeiro ano, obviamente, em 99, eu pensava assim, pô, esse negócio agora andando a 380, aí 390, quando eu estava lá na pista, treino, etc., tudo sozinho, beleza, mas agora, né, bicho, agora é corrida, todo mundo junto ali, embolado e tal, e como que vai ser isso? E eu fiquei receoso, eu falei assim, porra, agora como que eu vou fazer, bicho? Agora 500 milhas, 26 caras aqui, e como que eu vou fazer? Porque agora vai ser complicado, mas... Então eu fiquei apreensivo, fiquei assim, bicho, e agora? Como é que vai ser esse negócio? Não, fiquei preocupado, falei assim, bicho, agora o negócio é meio casca grossa aqui mesmo, então vamos ver como vai ser. Aí, antes de começar a corrida, logicamente, todo mundo, todo piloto tem as amizades com os outros pilotos, e antes de começar a corrida, você encontra os pilotos, seus amigos, e fala assim, ô Tony, boa sorte lá, velho. Boa sorte, manda o pau. Boa sorte, Christian. Boa sorte, cara. Boa sorte. Boa sorte, Paul. Boa sorte, Jimmy. Boa sorte todo mundo. Você encontra todo mundo, dá boa sorte para todo mundo. E, logicamente, antes da corrida de oval, 500 milhas, Super Speedway, andar ali 500 milhas a 380, 390. Falei assim, porra, agora eu vou ter que dar boa sorte para todo mundo, né? Vamos lá para o carro, vou dar boa sorte para todo mundo, porque é o que dá para fazer, dar boa sorte para todo mundo. Aí chegou assim, o Paul Tracy chegou para mim e falou assim, have a safe race, brother. Have a safe race. Eu falei assim, Paul Tracy. E todos os caras vieram para mim e falaram, have a safe race. Have a safe race. Aí eu falei assim, porra, então peraí. Então isso aqui que está na minha cabeça, não é só eu que estou pensando isso, não. Para os caras, para o Paul Tracy, o Michael, os caras que já estão aqui há muito tempo, chegar para mim e falar, have a safe race. Então, peraí, que eu acho que eu estou conectado com esses caras aqui, então eu posso acalmar um pouco. Aí eu fui pro meu carro um pouco mais tranquilo, pensando do mesmo jeito, vai ser casca grossa, né? Eu vou ter que dar 250 voltas aqui a 380, 390 do mesmo jeito, mas está todo mundo apreensivo também, não sou só eu que estou preocupado com isso tudo, então isso foi um alívio grande. Have a safe race. Do Paul Tracy, cara, então é um negócio, que o Paul Tracy é sempre aquele cara mais agressivo. The Blood Racer. Então se o Paul Tracy me falou, have a safe race, brother, eu falei, have a safe race, Paul. Aí eu aprendi, eu falei, primeiro ano é assim, a gente vai aprendendo tudo, né? Então, a partir dessa primeira corrida, chegou em Fontana, que era o segundo Super Speedway que eu ia participar, eu já cheguei de manhã lá, fazer, have a safe race, brother. Have a safe race, have a safe race. Eu falei, agora já está tudo mais em casa aqui, deixa comigo. Bom, senhores, eu tenho a triste missão a dizer a todos vocês que, infelizmente, nosso tempo passou em 40 minutos. Nós ultrapassamos o tempo em 40 minutos. O diretor está no meu ouvido aqui, o Felipe, que vocês ouviram falar dele aqui, está no meu ouvido. Soler, seu maluco! Aí eu, calma, Felipe. Aí eu, calma, a gente vai encerrar isso aí agora. Por mim, eu ficava aqui até amanhã falando. Então, rapidinho para vocês se despedirem do pessoal de casa aí. Vai, pessoal. Gente, bom, eu começo então. Check o red flag, check o red flag, check o red flag. Race Direction tem privilégio aqui. Cris, você e sua família, é um privilégio para todos nós. Seja sempre bem-vindo, vai retornar. Priority, muito obrigado. E todos vocês, prestigiem não só a plataforma, mas também colaborem. QR Code está aqui do lado, hein? Tchau. Valeu, Gildo, valeu, Fábio, valeu, André, valeu todo mundo. Todo mundo aí, papo de corrida aqui é sempre... Papo de corrida com esses caras, eu tô ficando até cansado, mas é sempre legal, então não dá para eu falar muita coisa. Então, vamos para a próxima, é isso aí. Bem, estamos aguardando valeu, você. Gente, brigadão. Próximos aí. Você já sabe que você tem expediente para bater lá no IndyCar Brasil. Então, depois você vê a sua escala lá, tá? Deixa comigo. Deixa eu dar uma mensagem aqui do...
do nosso cupicho aqui, Dedé Cupelo, que também tem um programa na Priority Conteúdo. Ele assistiu o programa do início ao fim. Dedé, obrigado aí. #kart na veia, pessoal. É isso aí, tamo junto. Sinto alargá-los, mas letrinhas podem subir. Felipe não, Cristiano, Potenza com a gente, hein? O Gildo vai te passar o telefone aí para marcar isso direitinho, tá? Você e o papai. Pessoal, Não dá para eu abraço, entrar nessa letrinha. panela aí, não? Tá fechado. Pode, pô. Ah, beleza. A Priority Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priority Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta.